Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Irmãos, vou chamar aqui o nosso querido pastor aqui, que vai fazer o nosso momento de abertura da palavra e trazer aí também alimento sólido aí para nós, de jejum poderoso. Pastor Flávio, bom dia. Bom dia, amigo pastor Adevaldo, que alegria estarmos juntos outra vez aqui. Glória a Deus, amado. Ok, meus queridos irmãos, bom dia a todos, mais uma vez. Uma alegria estar de volta aqui para poder compartilhar, com os irmãos a palavra do Senhor. Então, queremos começar já com a Bíblia, aqui, mas antes disso, quero cumprimentar meus irmãos aqui. Eu tenho encontrado aí sempre aí em alguns encontros aí da igreja, e tem aqueles que falam, eu te conheço, eu não lembro de onde, alguns dizem, deve ser da sala 57, exatamente, Muita gente que escuta, assiste a sala 57 diariamente, uma família que tem permanecido junto já há algum tempo, Louvado seja Deus por isso, uma frequência que tem se mantido, com tendência de crescimento, Louvado seja Deus por isso. Vamos agora, então, abrir a palavra, A palavra, livro de Amós, um livro difícil de encontrar, mas eu gostaria que você encontrasse, cada verso da Bíblia aqui. Nós vamos acompanhar a leitura com os textos, com a Bíblia, Vamos abrir a Bíblia, como o pastor Adevaldo falou, abramos a palavra para que o Senhor nos fale através dela, Através dela. Eu acho interessante quando ouvimos a Bíblia, Mas parece que tem alguma coisa assim diferente quando nós abrimos a Bíblia e lemos diretamente na Bíblia, Eu poderia colocar aqui os textos já aqui na minha tela para facilitar, para rapidamente encontrar, mas eu gosto de abrir a Bíblia. Parece que quando a gente abre a Bíblia, algo diferente. Parece não, com certeza, Algo a mais acontece, A Bíblia aberta é Deus falando, Espero que você já tenha encontrado aí Amós capítulo 5, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ok, espero que tenha encontrado aí. Na minha versão diz assim, Almeida, revista e atualizada, diz assim: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, verso 12, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmão, essa expressão prepara-te embalou a igreja de maneira assim, muito especial ali. Foi nos anos que eu conheci a igreja, nos anos 80, início dos anos 80, a expressão era prepara-te. Eu recebi um folheto de um amigo, eu não era ainda, não fazia parte da igreja ainda, era do mundo, como se diz popularmente, e ele me deu um folheto que ele tinha recebido de um irmão, Passou, entregou para ele, estava com o folheto no bolso, eu encontrei com ele, conversando, disse, mas o que é isso? Ele disse, não, o folheto que eu recebi de alguém ali. Ele me deu o folheto. Era esse folheto aqui que alguns devem lembrar desse folheto. Folheto urgente, irmãos, esse folheto fez muito sucesso, com as aspas aí, Mas foi muito utilizado na igreja, ali, como eu falei, nos meados dos anos 80, era o folheto principal da igreja, mas que folheto espetacular, irmãos. Eu acho que a igreja deveria até reproduzir, voltar a fazer esse folheto, E eu peguei esse folheto e abri o folheto. Eu abro o folheto, aí vem a expressão aí, Cristo vem, prepara-te.
e com a ilustração da vinda do Senhor. Olha aí que maravilha. Irmãos, eu fiquei impressionado. Acho que foi a primeira vez que eu vi a ilustração do Senhor vindo. Olha aí. E a expressão, prepara-te. Cristo vem, prepara-te. Aí quando chega aqui no final, ó, aqui no fundo do folheto, ó, esses dizeres aqui, eu vou ler para vocês. Ó. Sua mente retém e reterá sempre a cena do quadro anterior. Esta cena aqui, ó. A sua mente retém e reterá para sempre a cena do quadro anterior. Continua. Olhe mais uma vez, irmãos, eu olhei de novo. Olhe mais uma vez. Repare nos detalhes. É Cristo voltando, como afirmou. É a verdade final que a Escritura tem para você. Só há duas opções. Você está envolvido também. Ser neutro. O pastor Arão já pediu aqui a cópia desse folheto, né? Vou mandar sim. Ser neutro já é colocar-se em oposição. Olha só, irmão, que mensagem poderosa, né? Deixa eu ler de novo que eu terminei devagando aqui, olha só. Só há duas opções. Você está envolvido também. Irmãos, eu estou lendo ali, eu sou do mundo, eu estou lendo o folheto, olhando os detalhes do folheto, da imagem da volta de Jesus. Você está envolvido também. Ser neutro já é colocar-se em oposição. Apronte-se, pois agora você já está sabendo. Boa sorte, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, quando eu li esse folheto, e depois que eu li essa mensagem aqui, eu fiquei pensando, por que eu fui ler esse negócio? Prepare-se, porque agora você já está sabendo. Realmente eu não sabia. Agora eu estou sabendo. E o que é que eu vou fazer com isso que eu estou sabendo? Vocês não imaginam como isso me impactou. Deve imaginar pelas minhas palavras aqui, né? Como isso me impactou profundamente, né? Mas ainda assim, não tomei a decisão de imediato, né? Talvez porque ainda o folheto foi entregue para uma outra pessoa, não conhecia as pessoas que entregaram. Os missionários que entregaram, talvez se os missionários estivessem ali comigo naquele momento e me trouxessem mais informações, talvez minha decisão fosse ali logo, né? De imediato. A minha decisão aconteceu um pouco mais tarde, né? Como eu já contei essa experiência aqui um dia na sala também. Mas olha, irmãos, a ênfase, o enfoque da Igreja Adventista ali, nesse tempo, era a volta de Jesus, era o preparo, prepara-te. A música Não Tardará, que voltou, né? Está no Inário agora, né? Eu acho que está no Inário, se não me engano, né? Temos cantado mais recentemente. A música Não Tardará, diz, eu quero me preparar. E a gente cantava com os olhos fechados. O enfoque era o preparo para a volta de Jesus. Agora, a ideia do juiz investigativo causava um certo temor, uma certa apreensão, pelo menos em mim. Talvez os crentes desse tempo, da minha geração, também sentiam talvez a mesma coisa. Era comum nos púlpitos dizerem assim, os investigativos já começou desde 1844, de lá para cá, quantos anos já tem? E vai começar pelo povo de Deus. E se o seu nome estivesse no passado agora? Irmãos, isso causava uma angústia. Uma angústia. Eu pergunto para você hoje, você está preparado para a volta do Senhor? Você percebe que essa pergunta, ela soa como você é fiel em tudo que você faz? Você está preparado? Você é fiel? Você já combateu o bom combate? Já completou a carreira? Já guardou a fé? Às vezes é isto que essa pergunta, esse pensamento, esse sentimento que essa pergunta, você está preparado para a volta de Jesus?
esse sentimento que é evocado com esta pergunta, né? Você tem feito tudo o que é certo? Você tem cumprido tudo certinho? As pessoas veem Jesus em você quando olha para você, quando se relaciona com você, quando você está no futebol, quando você está na sala de aula, quando você está em sua casa, no seu lar. As pessoas veem Jesus em você, você está preparado para a volta do Senhor. A imagem de Deus já está em você, já foi implantada em você. Irmãos, antes de continuar aqui, por favor, eu acredito, eu creio, sou a favor de ser fiel em tudo que fazemos. E eu, sinceramente, espero que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu espero isso, eu desejo isso também. Mas isto não pode ser a base do preparo para a volta do Senhor. Não pode ser. Se esse tipo de preparo é a minha necessidade, um preparo comportamental para a volta de Jesus, eu posso estar correndo grandes riscos, né? Ou grande risco. Estar preparado para a volta do Senhor é ser fiel em tudo. É seguro manter o meu foco no comportamento, quando se fala da volta do Senhor. Existe uma diferença em preparar-se e estar preparado. Se alguém diz para você assim, por exemplo, né, eu sou pastor, eu chego e digo para os irmãos, né, para algum irmão, digo, irmão, amanhã eu vou te visitar, amanhã tal hora, porque eu não gosto de fazer visitas assim. Cheguei na casa, eu não gosto de fazer as visitas, porque a gente pega os irmãos de preparado, às vezes a irmã não se preparou, às vezes a casa não foi arrumada ainda, ela vai arrumar mais tarde, entendeu? Então as coisas estão fora do lugar e eu acho que causa sim, né, um desconforto. As minhas visitas eu gosto de agendar, irmão, tal dia, tal hora. As pessoas se preparem, né? Outra coisa eu dizia, qualquer dia desse, eu vou aparecer lá. Essa semana eu vou lá em sua casa. Aí não vai causar, irmãos. Sem dizer o dia e a hora, não causa suspense? Não pode causar um certo estresse? A ideia da volta de Jesus não tem dia e nem hora marcada. E isto pode causar um estresse, sim, né? Então, o que significa, então, estar preparado para esse dia, para a volta de Jesus? Não devemos focar em nossos defeitos. Isso seria fazer de nós o centro. Estou preparado para a volta de Jesus, mas o centro disso sou eu. O temor de se eu serei salvo ou não. Se eu estou preparado ou não. Eu não sou o centro. Quando se fala da volta de Jesus, o centro não sou eu. Não é o meu comportamento, não é o que eu faço. O Salmo 37, verso 5, um texto que nós repetimos sempre, diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Entrega, confia e descansa nele. O cristianismo, ele segue essa linha. A religião que salva é a religião que nos leva a nos entregar a ele, confiar a direção de nossa vida a ele, confiar nele e descansar, sabendo que ele é extremamente competente. Ele é competente para nos salvar. Estou bem certo, né? Que aquele que começou a boa obra em vós, disse Paulo, na verdade, de concluí-la, levá-la a bom termo, terminá-la até o dia da salvação. Ele é competente para fazer, entregar, confiar e descansar. Mateus capítulo 13, um outro texto que gostaria de ler, capítulo 13, verso 33. Marcos 13, versículo 33.
Não, 29 até o 33. Diz assim. Então, não, 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas, é a volta do Senhor. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E o 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. A palavra aqui é vigiar. Vigiai, Jesus disse. A questão fundamental no processo de vigilância não é saber se eu sou fiel em tudo que eu faço. Não é fazer um escrutínio da minha vida o tempo todo. A vigilância não é essa. Não é saber se eu sou fiel em todas as coisas. A vigilância é para saber se eu o conheço e se eu estou nas suas mãos. Eu tenho que estar me examinando todos os dias, a cada instante, é para saber se eu me entreguei e eu estou confiando e eu estou descansando nele. Eu preciso ter convicção todos os dias, eu tenho que ter a certeza todos os dias que eu o conheço e eu sou dele. Eu estou em suas mãos. Qual é a solução, então, para estar preparado? Qual é a solução? João diz, em 1 João, é mais um versículo, vamos adentrando aqui, 1 João capítulo 2, versículo 28. João, discípulo amado, aquele que era o filho do trovão, agora se torna o discípulo do amor. E a linguagem dele é sempre assim, amados. Aqui ele começa o versículo 28 e diz assim, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, quando ele aparecer, quando ele voltar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, qual é a solução para estar preparado? Permanecer nele. O foco não está no que eu faço ou que eu deixe de fazer. O foco não está se eu já consigo ser fiel em todas as coisas. O foco é se eu permaneço nele. Filhinhos, permanecer nele significa morar com ele, significa estar esperando nele. A palavra permanecer dá a ideia de alguém que está em algum lugar esperando. Você permanece. Eu lembro do meu filho primogênito, eu tenho até uma foto, né? Devia ter até mostrado aqui, mas não, talvez não necessite. Ele, muito obediente, pequeno, quando a gente estava no IAM ainda, eu costumava, quando tinha que fazer alguma coisa, dizer, olha, você não sai daqui, você fica aqui, tá bom? Me esperando aqui. Eu vou ali, resolvendo agora, tu volta e fica aqui sentado aqui. E podia passar o tempo que fosse. Quando voltava, ele estava ali sentado. Aí vi com a bicicleta dele, estava ali sentado esperando. Isto é permanecer. Significa morar com ele. É necessário vir a ele? Claro. É necessário se entregar a Jesus? Claro. Aceitá-lo como seu Salvador e ser batizado? É claro. Mas é necessário permanecer nele. Porque muitos dão esses primeiros passos, mas não permanecem. Às vezes continuam frequentando a igreja. Às vezes tem até cargos na igreja, mas não permanecem nele. Paulo diz aqui, João diz aqui, e se nós permanecermos nele, você não precisa se preocupar. Permanecer nele para que quando ele venha, quando ele vir, quando ele se manifestar, a gente não precise se esconder, sair envergonhados, como ele diz aqui, a expressão que ele usa, né? Temos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Para saber se estou preparado, eu preciso saber se eu permaneço numa relação
de salvação salvífica com o Senhor, com Cristo. Você está preparado para a volta de Jesus? Eu tenho que olhar para mim e dizer, como é que está a minha relação com Ele? É nisto que consiste o verdadeiro preparo, irmãos. Você lembra quando você foi salvo? Você lembra quando você sentiu o toque de Jesus na sua vida? Você lembra o sentimento? Eu lembro o meu sentimento. Eu já contei até aqui o sentimento. E senti de novo quando eu contei. Eu senti de novo e me emocionei. Um sentimento maravilhoso. Quando nós somos tocados por Ele, quando nós entendemos, quando a verdade de Deus alcança a nossa mente. Entendi. Eu entendi o que Ele quer. O que Ele quer fazer comigo, em mim. Eu entendi o amor de Deus. Que sensação maravilhosa. E às vezes adentramos a vida cristã, isso aqui é o começo, a largada, né, da carreira cristã. Paulo compara a vida cristã a uma corrida, né? É que a largada, você conhece Jesus, você inicia a carreira cristã. Infelizmente, nos metros e quilômetros dessa corrida ou dessa caminhada, esse sentimento vai desaparecendo. É esse sentimento que nós chamamos de primeiro amor. Em Apocalipse vem uma advertência, né? Uma advertência e uma crítica, né? Uma repreensão, melhor dizendo, não repreensão. Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Eu falo com cristãos aqui de pouco tempo, de um ano, meses, que foram batizados. Outros, como esses que estão me pedindo aí já o folheto urgente, porque recordaram, lembraram, já estão na caminhada há 35, 30, 40 anos, 50 anos de caminhada. Nós vimos aqui essa semana passada, um casal aí com 61 anos de caminhada. Nessa caminhada, você perdeu seu primeiro amor, você ainda sente aquela impressão gostosa de pertencer a Ele. Uma sensação que te leva a mudar de vida. Naturalmente, a ser diferente. Quando eu fui comprar uma Bíblia, a primeira Bíblia que eu fui comprar, a Bíblia de crente, né? Eu fui comprar a Bíblia de crente, e eu cheguei na loja, a loja estava fechando. E eu disse, não, porque eu queria comprar uma Bíblia. Ele tinha fechado já a loja. Ele disse, aí o rapaz perguntou para mim, assim, foi a primeira vez que eu vi essa expressão, você tem quanto tempo de convertido? Foi essa expressão. Porque ele percebia, pela minha aparência, pela maneira de falar, que eu ainda era do mundo, mas eu queria comprar uma Bíblia, então já era crente, né? Quanto você tem tempo de convertido? A palavra convertido, irmãos, é muito especial, né? O convertido não é aquele que faz tudo certo. O convertido é aquele que mudou de caminho, mudou de rumo. Ele continua caminhando, só que está caminhando em uma direção diferente. Não significa que ele é perfeito. Lembre-se que a conversão é uma obra de Deus. A santificação é a obra de Deus, irmãos. É o Espírito Santo caminhando conosco. Daí a necessidade de permanecer com Ele. Essa relação com o Senhor que começamos quando nos convertemos, quando entendemos, essa relação nos leva a não temer. É por isso que Jesus diz, falando ali para Marta e Maria, em João capítulo 11, verso 23, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que permanece comigo, aquele que confia em mim, descansa em mim, ainda que morra, viverá. A salvação está garantida. E a salvação não está baseada no que eu faço de bom ou de ruim. A salvação tem a ver se eu permaneço
Se eu estou com Ele, se eu entreguei, se eu confiei, se eu estou descansando nele. É nisso que tem a ver com a salvação. Conversão é uma obra diária, mas é uma obra de Deus em nós, diariamente. Agora, eu não posso cometer o erro de ficar focando nos meus fracassos. Eu sou convertido? Eu sou convertido. Você é convertida. Você é convertido mesmo. Mas o convertido também fracassa, também comete erros. Somos seres humanos e seres humanos pecadores. Não somos como Adão antes da queda. Nós somos seres humanos pecadores. Por isso, tire o foco do seu comportamento. Precisamos urgentemente, para ter paz com Deus, eu preciso parar de focar nos meus erros, eu preciso focar na cruz de Cristo. Ele pagou tudo, ele fez tudo. Isso é a realidade do Evangelho, é a essência maior do Evangelho. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou por mim. Ele intercede por mim. Ele vem para me buscar. Isso é o Evangelho. Não está focado no meu comportamento. Meu comportamento vai ser resultado disso. Acontece naturalmente. A mudança do coração acontece, não é naturalmente, né? Acontece de forma miraculosa, né? É um milagre de Deus, a mudança do coração. A transformação da natureza é o maior de todos os milagres, é Deus que opera. Então, eu errei quando eu disse que naturalmente não é naturalmente. É resultado do milagre. Mas este milagre de Deus em nós, ele gera a necessidade de uma resposta ao Salvador. E este preparo, essa resposta que damos ao Salvador, ela envolve tempo e envolve esforço. Veja bem isso aqui, né? Não é justificação, salvação pelas obras, mas exige esforço. E qual esforço? O esforço de permanecer. Aí eu preciso, aí Paulo diz, aí eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para permanecer. Aí eu preciso ter tempo com a Bíblia. Eu preciso me esforçar para isso. Não vai acontecer naturalmente, não vai. Eu preciso planejar o tempo e fechar a porta para as outras coisas. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia hoje. Aquele soninho gostoso, vou acordar de madrugada para orar. Aquele soninho gostoso, a chuva caindo. Eu vou levantar para orar. Isto exige esforço. Você chega cansado do trabalho, está tendo semana de oração na igreja. Eu vou para a igreja. Eu vou ter que me esforçar para ir para a igreja. Existe, irmãos, a necessidade de esforço, não para ser salvo, necessidade de esforço para permanecer. Exige tempo, exige dedicação, exige esforço. Precisamos de tempo com a Bíblia, tempo para desenvolver uma vida de oração, para buscar o Espírito Santo, aprender a andar com Deus. O pastor Bulhão já deu a chave, né? 3 coisas para andar com Deus: oração, Bíblia e testemunho. E tudo isto exige tempo e exige esforço. Alguns pensam que a salvação tem a necessidade de alguma excitação, uma emoção profunda, embora aconteça. Mas essa emoção, ela não tem que aparecer o tempo todo. Não tem essa necessidade. Se eu não estou sentindo essa emoção, então não sou mais convertido. Não. A religião de Jesus é uma religião da mente, né? Uma religião racional, né? Uma religião racional. Nós não precisamos sentir o desejo de abraçar as pessoas, beijar as pessoas para manifestar amor. O amor é um princípio. Eu tenho que amar as pessoas. Mas eu não preciso ter emoções que
aparências de emoções, né, que para ratificar isso. É preciso exame profundo do coração, conhecer-se melhor cada dia. Todo dia eu me perguntar, eu ainda continuo nele? Com humildade, com profunda sinceridade, eu tenho que perguntar isso todos os dias. Eu continuo nele? Eu preciso aprender todos os dias mais de Cristo? Isto é estar preparado para o voto de Jesus. Ter uma comunhão com Ele profunda, companheirismo com Ele, chegar ao ponto de conversar com Ele, andar pela rua e conversar com Ele. Companheirismo real. Agora, como nós somos seres humanos, e talvez esteja falando agora para um ser humano, e falhou no relacionamento, ou tem falhado no relacionamento. É possível falhas nos relacionamentos? Sim. Inclusive, o próprio Cristo diz, né? Mateus 24, 14, né? Por se multiplicar, 12, né? Deixa eu ver aqui o texto, vamos ver aqui, eu marquei aqui. Vamos ler também esse texto. Mateus capítulo 24, verso 12 e 13. É isso mesmo, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, verso 13, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar no amor. O amor vai se esfriar de quase todos. É uma profecia relativa ao fim. Mas aquele que perseverar no amor, que lutar, se esforçar para manter a relação com ele, esse vai ser salvo. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. É isso que disse Cristo. Então, eu preciso ficar ligado no meu relacionamento com Ele, porque o relacionamento, os relacionamentos eles tendem a se deteriorar. As pessoas fazem, você tem amigos que de repente você percebe, no tempo que eu marquei já, eu quero encerrar aqui agora, né? Então, nosso tempo, algum tempo a gente para de conversar com alguns amigos, a gente perde contato, muda de cidade, muda de trabalho, e de repente a gente começa a diminuir as conversas, a gente já não faz coisas juntos, aí a tendência é o relacionamento e é uma falha no relacionamento, e isso causa enfraquecimento na relação de amizade ou qualquer outro tipo de relação. Dá para a gente perceber quando existe uma falha de relacionamento com o nosso Deus? Dá para dizer? Claro que dá, com certeza. Quando não queremos mais ler a Bíblia, menos Bíblia. Quando não sentimos prazer na leitura da Bíblia, nem em orar, quando oramos menos, a gente começa a perceber que a alegria de testemunhar de Cristo começa a diminuir. A gente percebe que existe aí uma falha nos relacionamentos. Os discípulos de Jesus andavam com eles, os apóstolos andavam com eles 24 horas, 3 anos e meio. Eles tinham algum tipo de problema de comportamento, irmãos? Poxa vida. Se você tem dúvida, vamos entrar lá no cenáculo, naquela primeira ceia, primeira Santa Ceia. Veja eles lá. Pergunta para eles, vocês estão preparados para quando Jesus voltar? Pergunta para Pedro, para Tiago, para João. Aqueles estavam brigando ali. Que Ellen White diz, né, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que eles estavam ali, emburrados um com o outro, todo mundo com a cara feia, todo mundo chateado, porque eles eram falsos. Porque eles é que queriam ser primeiro-ministro, mas todos eles queriam também. Não reconheciam a importância de cada um. Eles pensavam, como é que pode ele querer ser o primeiro-ministro, né? O primeiro? Eles estavam lutando entre si. Mas o que Jesus disse para eles? Importa, alegre-se. Vocês sabem que os espíritos de demônios são submetidos a ti. Lhe dê poder para isso. Mas se alegre, não por isso. Se alegrem
porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos no céu. Olha só, irmãos, homens com comportamento que nós conhecemos, né, pelas páginas da Bíblia, ali estavam naquela última ceia, homens que iriam traí-lo. Mas Jesus disse para eles, seus nomes estão escritos no céu, que vocês pertencem a mim. A salvação não depende do comportamento, depende da nossa relação com ele. Você sabe que dos 12 apóstolos, somente um se perdeu. E por que Judas se perdeu? Porque Judas rejeitou a salvação. 3 anos e meio e não estreitou esse relacionamento com o Senhor, ao ponto de ele transformar o seu coração, os seus alvos, os seus objetivos. Eu quero concluir, né? Teria mais alguma coisa para dizer, mas o tempo já foi, né? Pedro e os demais negaram a Jesus, né? Negaram a Jesus. Eles cometeram pecados, mas eles permaneceram próximos. Pedro, mesmo depois de fugir, Pedro voltou e se aproximou. Ficou mais perto que podia, ao ponto das pessoas reconhecerem. Ele disse, não, você estava com ele. E ele negar de novo, e poucos minutos depois, lá está ele com a cara enterrada no chão, chorando, decepcionado consigo mesmo. O olhar de Jesus para Pedro deveria dizer, disse naquele momento, Pedro, não tem importância. Você tem que permanecer. É por isso que quando Jesus o encontrou, depois que ele já tinha ido pescar, e chamou Pedro novamente, disse, Pedro, segue-me. Não importa o que você fez. O seu nome está escrito no livro do céu. O que importa é você permanecer comigo. Segue-me, Pedro. Vem até mim, vem comigo, continua comigo. Eu vou fazer de você uma grande bênção, como fez. Cristo prometeu que jamais iria nos abandonar. Ele prometeu para você que nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Agora é a nossa vez de tomar a decisão de nunca o deixar, de nunca o abandonar. Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Decida todos os dias, eu nunca irei abandoná-lo, jamais o deixarei. Eu vou permanecer, apesar de mim, apesar dos meus defeitos. Eu sou um pecador, mas ele vai continuar a obra em mim, e ele vai terminar a obra que ele começou no meu coração. Será que nesta manhã eu converso com alguém, eu falo com alguém que me escuta, sente angústia por não se sentir preparado para a volta de Jesus? Olha para o seu próprio comportamento, de erros cometidos alguns dias atrás, quem sabe até hoje mesmo. E esses erros, esses defeitos, esses pecados, lhe causam a sensação de que você não está salvo, que você não está pronto, que você não é cristão, que você não é convertido. Será alguém já desistiu? Eu falo com alguém que está distante dos caminhos, está distante do ambiente da igreja. Justamente porque cometeu pecados e se sente indigno, e por conta disso não está preparado. Precisamos voltar para ele agora, não importa que estágio nós estejamos. Hoje eu preciso tomar uma decisão, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, eu irei permanecer. Eu quero estar pronto para a volta de Jesus, portanto eu preciso permanecer. Será que você gostaria de tomar essa decisão nesta manhã comigo? Será que você está pronto para atender esse chamado urgente? Cristo vem, prepara-te, observe nos detalhes. É Cristo voltando como prometeu.
é a verdade final do Evangelho. Não tem dois caminhos, só existe uma opção. É aceitá-lo, é andar com ele, é permanecer com ele. Tome sua decisão agora, porque você já está sabendo. Quantos gostariam de tomar essa decisão? De permanecer com ele? Quero ver as mãos aqui. Amém? Minha mão. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos pela mensagem maravilhosa do Evangelho. O Evangelho não está focado em mim, em quem eu sou. A mensagem do Evangelho está focada em quem tu és, tudo que tu és, em tudo que o Senhor faz por mim. E nesta manhã o Senhor me chamou a atenção, todos nós, da necessidade do preparo, o verdadeiro preparo, estreitar a nossa relação de amizade contigo, aprender a te amar, aprender a andar com o Senhor, permitir que o Espírito Santo de Deus continue a obra em nosso coração, mudando o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Que este milagre aconteça conosco neste dia. Se não aconteceu ontem, Senhor, vamos deixar para trás. Eu não sei se vai acontecer amanhã, Senhor, mas hoje, eu gostaria que hoje esse milagre acontecesse na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, que saíamos dessa reunião logo mais na certeza que tivemos um encontro com o Senhor e permaneceremos nesta relação durante todo este dia. É o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.